Vídeo novo e a polêmica da vez é Assassin's Creed. A Ubisoft recentemente liberou o trailer do novo Assassin's Creed Shadows, que vai ser lançado no final deste ano. E uma coisa específica nesse Assassin's Creed desagradou muitas pessoas. Mas somente contextualizando, sempre que a Ubisoft lança um Assassin's Creed, ela escolhe um trecho muito importante para a história. Por exemplo, o Assassin's Creed Unity da Revolução Francesa, o Assassin's Creed Black Flag é na época dos piratas, né, das grandes navegações em inglês, enfim. Ela costuma usar esse amparo histórico para dar vida e criatividades aos seus protagonistas, encaixando eles de alguma forma onde eles interagem com pessoas reais que já existiram. E através da licença poética, ela consegue personalizar a história de acordo com o que faz sentido para ela. Um exemplo disso é que Leonardo da Vinci, um dos maiores criadores e vetores de toda a história da humanidade, né? Ele interage com o personagem principal do Assassin's Creed 2 de forma bem amigável, né? Tornando até que amigo dele, né? E você fica perguntando, isso existiu? Claro que não. O Leonardo da Vinci, sim, ele existiu. Mas o personagem do Assassin's Creed 2, ele não existiu, que no caso é o Ezio. Porém, a Ubisoft utiliza desses amparos que realmente existiram para interagir com seus personagens fictícios. Sempre foi assim, essa foi a fórmula que ela sempre bebeu. E no Assassin's Creed Shadows, ela decidiu mudar essa forma que ela trabalha, e isso causou muita polêmica, né? Principalmente por parte dos japoneses, que na hora de ser representados, eles literalmente têm isso tomado deles. O Assassin's Creed Shadows vai se passar na era Sengoku, que é um dos períodos muito importantes para o Japão, que ele ocorreu durante o século XV e o XVI. E naquela época, o imperador mais importante era um imperador chamado Oba Nobunaga. O que era de se esperar nesse novo Assassin's Creed Shadows era que a Ubisoft iria criar um personagem fictício e se encaixaria no contexto histórico daquela época, onde nós basicamente lutaríamos com algum tipo de vilão, seja ele o imperador ou não, talvez do lado do imperador, ou sendo aliado ao inimigo do imperador, enfim. E nós iríamos interagir com pessoas históricas, né? Talvez samurais históricos daquela época, o imperador, como sempre foi em toda a sua franquia. E na hora do Japão ser representado pela Ubisoft em seus jogos, né, ela literalmente tira isso deles, né, colocando como personagem principal uma pessoa que não é japonesa, uma pessoa que tem zero relevância histórica para o Japão e o período que se passa, uma pessoa que nem mesmo sabemos se existiu ou não. O que sabemos que tem citação de alguma coisa, de algum momento, mas se de fato ele existiu, não sabemos. Ao invés da Ubisoft criar um personagem, ela tenta utilizar um personagem bem específico para poder retratar uma história sobre o Japão antigo, e o personagem que não é japonês não tem nada a ver com isso, e simplesmente para atender uma agenda que todo mundo sabe. O personagem principal do novo Assassin's Creed Shadows vai ser o Yasuke, que foi um samurai, ou um suposto samurai, ou uma pessoa que supostamente existiu. Não existe realmente uma afirmação concreta. Na verdade, sim, ele existiu, mas o que ele foi pro Japão ninguém sabe exatamente. O que se sabe é que ele era um africano que veio com os jesuítas, os padres jesuítas, na época onde o catolicismo estava querendo se espalhar pelo mundo. Ele chegou no Japão, e isso chamou muita atenção pelo fato de que ele era muito grande, ele era negro, né? Isso muito diferente pro Japão naquela época. Naquela época, o Japão, a altura média era de 1,60 m, 1,50 m. E Yasuke era de 1,90 m, entendeu? Então, assim, ele realmente era uma pessoa muito exótica naquele país tão hegemônico. E ele, de fato, ganhou algumas regalias, né? Ele portava as armas do imperador, dos samurais, enfim. Chegou a lutar uma vez ou outra junto ao imperador, mas ninguém sabe ao certo se ele era um guarda-costas, um serviçal ou um samurai. Não existe nenhuma afirmação histórica, algo comprovado, algo estudado que realmente bate o martelo que ele era um samurai, ou que de fato ele era um servo, ou que de fato ele era uma pessoa que fez alguma coisa para o imperador além de ter chegado no Japão. Devido a toda essa polêmica que foi gerada em cima do Assassin's Creed Shadows, o jogo que nem lançou ainda, que só no seu trailer o pessoal já tá meio que indignado com toda a situação. Uai, um japonês não vai representar o Japão? Tem que ser um africano? Como assim? Uma Konoichi que corta tudo como se fosse manteiga, que é mais forte que 10 samurais? Como assim? O pessoal começou a ficar indignado com toda a situação do Assassin's Creed Shadows. No trailer americano, no trailer brasileiro e no japonês, que a Ubisoft lançou em seus canais principais em cada país, a chuva de dislike é imensa. A disparidade entre like e dislike assim, é uma coisa descomunal, principalmente no trailer japonês, onde muitas pessoas desgostaram desse vídeo, desgostaram desse trailer, não gostaram da ideia, e pouquíssimas, mas pouquíssimas pessoas realmente gostaram. E o principal e único argumento que a galera lacrora está utilizando contra os nerdolas da questão desse Assassin's Creed Shadows é que é a primeira vez que a Ubisoft tem um personagem principal que de fato existiu. E vocês aí ficam cobrando a curaça histórica, como vocês podem fazer isso? Mas a questão não é essa. A questão é o seguinte: pelo que eu entendi, né, os nerdolas estão indignados pelo fato de que pela primeira vez a Ubisoft vai falar sobre o personagem histórico que realmente existiu. Ela utiliza logo
a seção da exceção pra contar a história do Japão. É tipo assim, eu quero fazer um Assassin's Creed com um personagem negro. O que eu não faço com uma ambientação onde os negros, sei lá, dominavam? Tipo, África, moçambicano, sei lá, pô, angolano, coisa do tipo, entendeu? Agora você vai chegar no Japão e você bota uma pessoa que não é japonesa pra contar a história do Japão, pra representar o Japão. E isso foi, assim, tão descomunal que até mesmo a menininha lá, com Konoichi, que ela é japonesa, ela perdeu totalmente o holofote. Ninguém liga mais pra ela, se ela tá lá ou não, se ela tá cortando armadura de ferro como se fosse manteiga, todo mundo tá cagando pra ela, cara, pra você ter noção de quanto isso aí ficou realmente muito falado, entendeu? E isso tá indignando o pessoal. Por que, por exemplo, no primeiro Assassin's Creed que foi na Itália era um italiano, o personagem principal, o Assassin's Creed que foi Black Flag era um britânico, né, das embarcações, o Assassin's Creed Valhalla era um nórdico, enfim, mas por que só agora no Japão, na Assassin's Creed Shadows, que seria no Japão, né, na época Sengoku, tem que ser um africano, que é a exceção da exceção, que ninguém sabe exatamente o que ele foi naquela época. Essa é a principal pergunta que os lacroras estão tentando responder dos nerdolas. Aliás, né? Responder não, né? Eles só julgam, falam que as pessoas são racistas e é isso. E a pergunta que fica é o seguinte: já que você quer de fato usar uma figura histórica que realmente existiu, que tem detalhes sobre elas, que fez uma real importância para o Japão na época, por que não pegou algum samurai japonês para contar a história do Japão? Por que não pegou pessoas que têm relevância, pessoas que já têm um nome bem falado, bem escrito, detalhes sobre eles, para poder realmente utilizar como o seu personagem para retratar o Japão? Porque tem que ser um que realmente tem nada a ver com o Japão, que tava ali por acaso. Porque tem que ser esse. O Peter do canal Ei Nerd, ele fez um vídeo sobre esse assunto, onde ele deu uns comentários bem infame lá. Ele basicamente utiliza... ele caiu no conto do Vigário, onde ele utiliza essa questão de acurácia histórica, que não sei o que literalmente ninguém tá brigando sobre isso. Realmente quem se importa com a situação. É mais um meme, na verdade. E ele dá um comentário bem infame, onde ele fala que o gamer médio é racista. Pelo menos ele dá a dizer o que é isso que tá querendo dizer, entendeu? Cara, não vamos se fazer de besta aqui. Todo mundo sabe que o japonês médio, o gamer médio, não são os maiores fãs de negro. Esse comentário do Peter é um tanto quanto perigoso. E assim, o comentário... velho, eu gosto muito do Peter Nerd, do A. Jordan. Mas, cara, que comentário burro, velho. Como é que o japonês pode ser racista ou pode não gostar de negro, sendo que literalmente eles fizeram um anime do Yasuke? É um anime meio sem noção? É, claro que é, porque tem a ver com robô, e não sei o que, né? Enfim, é uma história tão sem fundamento que eles tiveram que inventar ladainha. Tem um samurai negro também, então assim... É muito pai ele falar isso, porque, na verdade, se for olhar a China, realmente os chineses são racistas, entendeu? É um país socialista, é um governo socialista, eles querem a raça pura deles, entendeu? Mas o restante da Ásia, a Ásia não se limita só à China, tem vários países asiáticos, entendeu? Coreia, Japão, enfim, não se limita só à China, entendeu? Ele vai lá e tece esse comentário muito, muito infame, muito infeliz. Isso não é mistério. Os filmes de heróis que vão pra Ásia, pô, eles cortam os negros dos postos. Ásia não, galera, não. Negativo. Os filmes que vão para o Japão, Coreia e enfim, o restante da Ásia, não tem isso. Isso só acontece na China. Na China, tá bom? E ele ia falar Coreia do Norte, só que eles não recebem nenhum tipo de filme, né? E algumas vezes são caridosos pra deixar eles bem lá no fundo, né? Enquanto no pôster original, eles estão na frente. Todo mundo vive no mundo real aqui e sabe do que eu tô falando. Sabe que isso é real. Absurdo. Surreal. Mas real. Você que joga online, você que já viu o chat de Discord, você sabe do que eu tô falando sobre o game. Então assim, se você é uma pessoa que joga sei lá, um GTA, um RP, um LoLzinho, um Destiny 2, que é meu caso, um Minecraft, muito provavelmente você é racista porque um gamer médio, ele não gosta de negros. Enfim, né, que comentário infeliz. Fico magoado porque eu gosto muito do Peter Nerd, do A. Jordan. Mas enfim, fazer o que, né? Acontece. Bom, quero saber a sua opinião sobre toda essa história do Assassin's Creed Shadows. Eu, sinceramente, tô nem aí. Eu não vou jogar. Eu acho que o único Assassin's Creed que eu tenho vontade de jogar e zerar é o Unity, mas assim, né? Quando eu tiver dinheiro pra gastar com bobeira, eu gasto, né? Mas eu não vou jogar Assassin's Creed Shadows porque é uma fórmula que já enjoou. Assassin's Creed tá chato, sempre a mesma coisa, só muda o cenário, o lugar, a história. No final, a mesma bosta. Mas enfim, fica com Deus, que é a base de tudo, e até o próximo vídeo.